Entre outros motivos para tal, o mais comum é a pena de espíritos sofredores ou afastamento da equipe com a intenção de ajudar algum parente em situação embaraçosa. Desse modo, descuidam-se dos objetivos traçados, comprometendo a tarefa e colocando em risco toda a equipe, que fica enfraquecida e exposta. É verdade, interferiu Anton. Além disso, quando projetados em nosso plano de existência, ficam extasiados ante a realidade extrafísica. Descobrem que, em muitos aspectos, ela diverge do imaginário popular e também não se parece com os relatos romanceados e fantasiosos de livros teoricamente psicografados. Agora entendo, disse Saldanha. Vejo por que as tarefas a nós confiadas demandam cuidado todo especial, não somente da parte de quem as organiza, isto é, dos benfeitores da dimensão superior, como também por parte dos participantes ou dos agentes, isto é, daqueles que as executam. Segundo as informações que obtivemos, a companheira aprovada pela consulta aos registros siderais dos guardiões havia desencarnado há relativamente pouco tempo e se encontrava numa dimensão próxima à Terra. Recorreríamos a ela em situações específicas, com a certeza de que poderia nos auxiliar com a dignidade de um coração dedicado ao trabalho do alto. Nota: pelo que indicavam as passagens anteriores, o grupo parecia estar à procura de um colaborador encarnado, que pudesse ajudar na doação de recursos ectoplásmicos. Para a surpresa de quem lê, acabam por selecionar um médium desencarnado, embora há pouco tempo. Ao apresentarmos esse aparente contrassenso ao autor espiritual, explicou ele que a experiência da sensitiva na doação de energia era tamanha, e seu perfil tão afeito à atividade em vista, que essas características suplantariam o facto de não estar mais de posse do corpo físico. Segundo esclareceu, os recém-desencarnados que exercitaram longamente a doação de ectoplasma, como era o caso dessa médium, que atuou em reuniões de materialização durante décadas, conservam uma cota de fluidos de natureza astral no perispírito, a qual possibilita aos espíritos superiores efeitos análogos aos obtidos com a energia animalizada propriamente dita, pelo menos em âmbito extrafísico. Fim da nota. Aproveitamos a oportunidade no comando dos guardiões para visitar os registros referentes aos magos negros dos antigos continentes da Atlântida e da Lemúria. Jamar debruçou-se sobre os arquivos em busca de informações preciosas, que pudessem complementar as que já possuíamos. Anton preferiu um método diferente. Colocou-se debaixo de uma pequena cúpula transparente, semelhante a um capacete, para absorver o conteúdo armazenado nos registros siderais, como se estivesse em transe. Enquanto isso, Simval dava-nos explicações. O aparelho do qual Anton se utiliza tem por finalidade ajudar nos treinamentos mentais e na assimilação de conhecimento através de ondas. Trata-se de uma espécie de auto-hipnose, propiciada pelos métodos mecânicos que temos à disposição. As ondas emitidas pelo aparelho atingem o campo mental ou corpo mental, induzindo o indivíduo a um estado alterado de consciência, que o torna mais receptivo ao conteúdo armazenado em nossa central. De um lado, ondas eletromagnéticas são irradiadas para o corpo mental inferior, formando imagens; de outro, partículas luminosas transportam para a dimensão superior da mente elementos que estabelecem conexão com os arquivos siderais. Dessa forma, o cérebro perispiritual consegue absorver e interpretar os dados registrados na memória extracerebral. Olhei para Saldanha como que gritando por socorro. Não entendi muita coisa além da expressão memória extracerebral. Saldanha deu uma gargalhada, arrastando a mim e Simval para essa reação tão humana. Descontraímo-nos todos. Depois de algum tempo, retornamos à área central do comando, onde se reuniam diversos seres ligados ao trabalho dos guardiões Anton e Jamar. Sabíamos agora que não deveríamos contar com muito mais apoio do que o que obtivemos em nossa primeira jornada nas regiões sombrias. Além do mais, recebemos uma indicação preciosa dos guardiões: teríamos à disposição alguém que, particularmente, já conhecia de outras empreitadas.
Era uma pessoa ainda em experiência intrafísica, encarnada, mas que não guardava nenhuma ligação com questões religiosas, absolutamente. Apresentava excelente faculdade de lucidez extrafísica e agia com naturalidade e expressividade perante os problemas apresentados nas regiões inferiores. Teríamos este trunfo na manga, como diria muita gente. Em caso de necessidade, além de Raul, o médium que nos acompanhara em outras situações, poderíamos recorrer a este elemento precioso, Irmina Loyola. Trazíamos conosco a ficha completa dela. Fora de grande proveito nossa visita ao centro de comando dos guardiões, até porque me proporcionou farto material para relatar aos estudiosos de um e outro lado da vida. Quando seu superior entrou no ambiente onde se reuniam, na administração da base lunar, a equipe de espíritos presentes na central dos guardiões olhou apreensiva e, ao mesmo tempo, ávida de informações mais detalhadas. Cerca de 60 seres desencarnados ou consciências extrafísicas dedicavam-se à coordenação daquele projeto, à frente de suas respectivas equipes. Muitos deles estavam diante de instrumentos ultrassensíveis, que continham informações preciosas a respeito de tarefeiros vinculados à esfera física, enquanto encarnados, além de dados importantíssimos relativos ao plano extrafísico próximo à crosta do planeta Terra. O espírito que coordenava a atuação da equipe de guardiões, ou seja, o responsável por aquele contingente de trabalhadores invisíveis aos olhos humanos, parou no meio de seus subordinados e parceiros, notando que seus semblantes estavam até certo ponto contraídos, devido à total atenção que dedicavam às atividades desempenhadas. A fisionomia daquele espírito também refletia preocupação e elevado grau de concentração nas questões que lhe interessavam mais de perto. Recebera do alto a incumbência, transmitida diretamente por José Pigleber, de interferir na ação dos representantes do abismo, isto é, os responsáveis por determinado sistema de poder nas regiões obscuras do astral. O guardião mais experiente tinha um ar envelhecido ou maduro, e seus cabelos refletiam uma luz suave, que o envolvia de forma discreta. Voltando-se para um dos trabalhadores a seu lado, pronunciou: devemos ter cuidado com nossa próxima tarefa, pois, de acordo com os arquivos dos guardiões mais antigos, o local aonde iremos, ao que tudo indica, é utilizado pelos senhores da escuridão desde a época da Lemúria e da Atlântida. Segundo novas informações, na atualidade, uma equipe de cientistas intimamente ligada aos antigos magos negros lá construiu bases para suas experiências. Atento às observações do chefe dos guardiões daquele destacamento, o espírito comentou: a partir dos dados que recebemos de José Pigleber e de seus auxiliares, conseguimos determinar o lugar exato de onde, há alguns dias, partiu a irradiação de um tipo ainda não catalogado de energia. Por nossas medições, parece ser algo de extraordinária magnitude, o que nos coloca em alerta quanto ao que está sendo ali desenvolvido pelos cientistas em conluio com os magos negros, os chamados senhores da escuridão. Dando uma pausa para que o guardião superior pudesse absorver o que dissera, ele continuou, perguntando: por falar nos senhores da escuridão, tenho uma dúvida que considero relevante para nossa tarefa. O senhor tem alguma ordem a respeito dos 2 seres capturados, anteriormente, nas regiões inferiores? Designem um grupo de guardiões para cuidar deles. Espero notícias a qualquer instante. Não podemos nos esquecer de que deram imensa contribuição após serem resgatados do sistema a que estavam ligados por processo de simbiose. Sim, senhor. Fiquei sabendo de sua excursão aos planos mais densos. De todo modo, fico a imaginar o que de facto ocorreu com esses 2 indivíduos. Parece que algum dispositivo ainda não identificado modificou sua mente, pois, de tempos em tempos, sofrem uma espécie de ataque ou crise mental e emocional. Com certeza o plano superior já sabia o que poderia ocorrer com eles, é a chamada irradiação de loucura. Os magos negros não brincam em serviço. Efetuam uma espécie de implante, se é que se pode denominar assim, que, aos poucos, vai afetando o corpo mental daqueles espíritos que estão sob sua influência.
Talvez pudéssemos dizer que é uma espécie de memória implantada, com conteúdo dissociativo da personalidade. Não entendi muito bem o que significa a expressão. Digamos que é uma espécie de infiltração na memória espiritual dos seres que se subordinam aos ditames sombrios. Caso algum desses espíritos, por alguma razão, se liberte da influência dos magos, não conseguirá manter, por longo período, a sanidade mental. Essa infiltração nos arquivos profundos da memória perispiritual é gradativamente transferida para o corpo mental e, a partir de então, tais conteúdos não podem mais ser acessados, devido ao grau de desequilíbrio a que chegaram as vítimas. Enquanto conversamos, a equipe designada estuda maneiras de reverter o processo, mas, até agora, ainda não chegou a nenhuma conclusão. É como se fosse um efeito hipnótico de longo prazo. Teremos notícias em breve. Falemos sobre nossa missão. Recebemos a incumbência de descobrir como agem os seres malignos e de erradicar sua base. Como antes, não podemos prescindir da ajuda de um médium encarnado, em desdobramento, no plano em que atuamos. E tal médium não corre o risco de ser influenciado pelos detentores do poder nas regiões inferiores. Na verdade, meu amigo, respondeu com boa vontade o chefe dos guardiões, diversos grupos partirão da crosta em atividades semelhantes à nossa. A assistência do plano superior garante a autonomia mental e emocional dos tarefeiros. Contudo, precisaremos de um veículo de transporte que nos leve às dimensões mais densas. Providencia um aeróbus e, assim que estiver tudo pronto, comunique-me, por favor. Sim, senhor, respondeu o guardião. Anton, o guardião de ordem superior, era o responsável por aquela equipe extremamente organizada e especializada. Embora ele próprio, seus chefes de departamento e demais sentinelas soubessem que a excursão aos planos sombrios era constituída predominantemente por desencarnados mais esclarecidos e comprometidos com a ética cósmica, sabiam de algo mais. E que, eventuais participantes encarnados, como era o caso do médium Raul, efetivamente não sofreriam os efeitos sensoriais ou mentais da onda energética que causava imbecilização e loucura nos antigos servidores dos magos negros. A chamada onda de loucura e seus efeitos secundários só poderiam afetar, entre os encarnados, aqueles que tivessem se colocado sob o domínio dos agentes das sombras. Mesmo assim, tendo em vista um empreendimento de tal monta, não era permitido descuidar-se. Além de desvendar os métodos dos seres das sombras, era crucial preservar os trabalhadores de sua influência nefasta. A tarefa para a qual todos se preparavam poderia auxiliar, em muito, a humanidade. Era de extrema urgência a descoberta e o estudo avançado dos métodos obsessivos mais complexos. Trabalhadores dos dois planos da vida se beneficiariam com tais informações, o que, com certeza, significaria mais uma vitória sobre as forças do mal. Preciso me dedicar aos dois seres resgatados da influência dos magos negros, anunciou Anton, abruptamente. Acabo de receber um chamado mental. Em breve teremos elementos para liberá-los do efeito da loucura. Logo devem aparecer por aqui os demais seres que comporão a equipe que fará a incursão pelo abismo. Muito bom, retomou a palavra o guardião Anton. Sei que eles são confiáveis e, assim, contaremos com seres especializados nas questões mentais. Isso é mesmo muito bom. De volta ao aeróbus, conforme requisitado, Anton dirigiu-se à ala onde estavam os dois seres resgatados. Um deles era um antigo sombra, isto é, um ex-integrante da milícia dos magos negros. O outro fora classificado como cientista. Ambos estavam sob a tutela dos especialistas da noite, os guardiões gabaritados a lidar com essa classe de espíritos. Em breve ambos estariam completamente livres da onda mental de imbecilização, mas, por ora, ainda padeciam, em intervalos mais ou menos regulares de tempo, de certas crises próprias de seres que haviam se colocado sob o domínio dos magos. A base dos cientistas, que inicialmente deveria ser pesquisada e desativada, estava na periferia de um hexágono de poder, uma configuração em cadeia formada por imensos laboratórios.
A rede localizava-se onde, no plano extrafísico, os magos negros da lendária Atlântida haviam erguido um de seus mais temidos territórios, no passado remoto. Os laboratórios eram, na verdade, um legado dos antigos Atlantes, ou melhor, dos revoltosos desse continente, desaparecido nos milênios esquecidos no tempo. Aproximando-se da zona onde vigoravam as leis e o regime das esferas inferiores, impunha-se um dos maiores laboratórios que servia aos cientistas das sombras, os herdeiros e seguidores dos magos negros na atualidade. Segundo os especialistas da noite, o enorme complexo era composto também por núcleos de experimentação mental e psicossomática, que ocupavam os vértices do hexágono energético. Era uma constelação de poder ou de resistência às forças superiores, unida em seu projeto de desafiar as bases sobre as quais se processa a evolução cósmica em âmbito terreno. Os cientistas desencarnados, exímios pesquisadores contratados pelos senhores da escuridão, não poderiam ser ignorados. Sobretudo considerando o acesso aos arquivos dos antigos pesquisadores atlantes e lemurianos, formavam uma força nada desprezível a serviço da escuridão, sem nenhum escrúpulo quanto à aplicação dos seus métodos de influenciação. Entre mentes, chegou ao nosso conhecimento que José Pigleber fora pessoalmente buscar o médium Raul para as atividades fora do corpo. Estaríamos com ele em breve. Embora o benfeitor Josep não nos acompanhasse diretamente, precisava transmitir pessoalmente algumas instruções ao médium com o qual trabalharíamos. Enquanto isso, era preciso voltar ao palco do planeta Terra, em sua dimensão extrafísica, a fim de concluir os preparativos para nossa jornada, rumo à escuridão. 3. Zonas de transição. O aeróbus deslizava em meio aos fluidos do ambiente extrafísico como se fosse diretamente para dentro de um inferno de energias descontroladas e desmesuradamente poderosas. Uma leve angústia tomava conta de Raul que, comigo e com Saldanha, acompanhava os guardiões. Jamar, o outro espírito especialista e comandante dos conhecidos especialistas da noite, também estava presente na empreitada. Creio que o médium Raul estava revendo mentalmente os momentos que conosco vivenciou nas visitas às dimensões mais densas. Atrás de nós, em outros veículos, um contingente considerável de sentinelas e guardiões vinha também. Por ora, deveriam ficar na retaguarda, policiando as regiões por onde deveríamos passar, mas perto o suficiente, de maneira que pudessem responder com agilidade a um eventual chamado de Jamar e Anton. Eram mais de 1000 seres apostos, diretamente envolvidos no planejamento superior. Estavam abrigados em vários veículos ou aeróbus, distribuídos segundo a especialidade de cada um. Que visão, observou Raul, atento, a bordo do aeróbus, o veículo que nos transportava ao destino de nossas atividades. Não me canso de admirar as energias densas desta dimensão, que parecem entrar em ebulição com a presença do aeróbus. É muito interessante, parceiro, expressou Jamar, conservando na esfera do pensamento suas mais secretas deduções acerca de nossa interferência nas regiões ínferas. É curioso como durante tantos anos a existência desses seres especializados nas obsessões mais complexas não fazia parte dos estudos dos espiritualistas de modo geral, disse Raul, de repente. Por aqui os raios de sol não têm acesso direto, como na superfície. Por algumas eras, explicou Saldanha, a humanidade considerou o Sol que ilumina a Terra, bem como os demais sóis do universo, apenas como centro gerador de luz e calor para os habitantes do mundo. Quando do advento da ciência nos tempos modernos, os homens identificaram diferentes componentes e irradiações oriundas do Sol, como os raios infravermelhos e ultravioletas, além de outras energias que vibram em frequências que extrapolam a estreita faixa da luz visível ao olho humano. Entretanto, para nós, os espíritos, existem muitas outras formas de energia liberadas pelo Sol, desconhecidas dos encarnados. Embora os efeitos do Sol, observados no aspecto físico, sabemos de uma espécie de radiação hiperenergética que afeta criações mentais de nível inferior.
Por isso mesmo é que a maioria das construções que servem de base de operações aos espíritos das trevas se encontra em lugares abaixo da crosta, onde os raios solares não incidem diretamente. Isso explica inclusive a predileção pelo período noturno para realizar os mais diversos tipos de magia e feitiçaria, que observamos ao longo da história, não é verdade, Saldanha? Sem dúvida, Raul. É uma bênção a higiene do panorama astral que o nascer do Sol promove diariamente na superfície do planeta, por meio de suas emissões. Aqui nas sombras, como todos sabem, isso não ocorre? Saldanha, o espírito que nos acompanhava, fora no passado um dos seres que estivera sob a bandeira da discórdia. Atento ao seu comentário e observando a paisagem externa, o médium não havia sequer notado a presença de Anton e Jamar. Mesmo sob a proteção dos guardiões, parecia estar um tanto tenso, como se estivesse captando alguma influência externa. Os dois seres resgatados das trevas, tanto o antigo sentinela dos magos negros quanto o cientista, estavam também a bordo do aeróbus, embora reclusos em um compartimento em que eram vigiados de perto por dois guardiões da equipe. Ângelo, me acompanhe, por favor, até onde se encontram os resgatados, disse Jamar. Não podemos correr nenhum risco, sob pena de comprometer a missão. Num ímpeto deixei escapar uma dúvida, que me consumia intimamente. Não consigo entender como esses espíritos podem estar ainda sob o domínio dos magos se eles já foram resgatados há algum tempo. Eu mesmo participei dos eventos nos quais foram liberados do domínio dos senhores da escuridão. Nada no universo ocorre sem que cada passo seja dado na hora exata, Ângelo. Mesmo tendo despertado do domínio mental anterior, não podemos ignorar que os espíritos que se assenhoraram de seu pensamento são inteligências invulgares. A classe dos magos negros e dos cientistas é composta por seres altamente especializados, que não deixariam que seus subordinados fossem tão facilmente liberados de sua influência pertinaz. Após o primeiro momento, no qual a ascendência mais direta é interrompida, necessita-se de um período de reajuste mental e emocional. Qual ocorre com esses espíritos recém-libertos, também se observa entre os encarnados que aparentemente romperam o processo obsessivo. No caso que acompanhamos, as matrizes do cérebro perispiritual receberam um influxo de pensamentos que, à semelhança de um dispositivo de segurança, é ativado caso cesse a força coercitiva, instaurando assim o transtorno psíquico ou o quadro de loucura. Você disse que isso ocorre também com os encarnados, Jamar, quando se libertam do processo obsessivo? Estamos tratando com obsessões complexas, Ângelo, e não com as costumeiras influenciações do dia a dia dos encarnados. Nesse sentido, o mesmo que ocorre com desencarnados pode-se notar entre os habitantes do plano mais denso da vida. Após o ato de liberação das amarras psíquicas, que pode ser chamado de desobsessão, é necessário um período de reeducação, no qual a mente afetada e acostumada à ligação mental anterior gradualmente readquirirá a capacidade de agir de modo independente. Não se pode esquecer que, do mesmo modo como com Luio doentio não se estabeleceu da noite para o dia, também a cura do processo não poderá ser obtida num só instante, menosprezando a extensão do prejuízo causado à consciência envolvida. O período de recuperação, em que se readquire a liberdade individual e emocional, é crucial para o futuro do ser. É provável que em seu transcorrer venham à tona elementos latentes e sobreviventes ao período obsessivo. Assim sendo, durante os primeiros tempos pós-libertação obsessiva, deve-se observar com cautela o sujeito, encarnado ou desencarnado. Embora os laços mais intensos tenham sido rompidos, a mente tende a apresentar danos, viciada que está no processo anterior. Podem eclodir anomalias posteriores e sintomas novos como consequência do término da subjugação mental. O caso observado nos seres que resgatamos enquadra-se perfeitamente nessa explicação. Após as considerações do guardião da noite, fiquei absorto em algumas reflexões e pensamentos. À proporção que nos aproximávamos vibratoriamente das regiões inferiores, inquietava-me mais e mais com certas questões que já haviam despertado minha atenção anteriormente.
Procurei sondar meu interior para detectar as modificações que ocorreriam em meu corpo espiritual no momento de descida vibratória. Como se comportaria o perispírito no transcorrer do movimento de adensamento de suas partículas e moléculas? Concentrei minha atenção, eliminando outros pensamentos, a fim de perceber as mudanças em mim mesmo. Notei que diversas camadas de fluidos se sobrepunham àqueles que originalmente constituíam meu corpo astral. Sentia-me tolhido em minhas capacidades, que, a esta altura, estavam significativamente reduzidas, meus movimentos pareciam mais lentos se comparados à velocidade com que me movia na dimensão superior. Sentia os fluidos ambientes aderindo-se à minha estrutura psicossomática, causando clara limitação ao meu ser. Durante a descida vibratória, meu corpo se comportava de maneira diferente da habitual em nossa dimensão. Os órgãos que já estavam em desuso pareciam acordar para suas funções, à medida que avançava o adensamento. Não era algo figurativo, realmente acontecia um despertar de funções adormecidas em certos órgãos do corpo espiritual, condizentes com a dimensão em que atuaríamos a partir dali. Parecia que fígado, intestino e estômago se reativavam, preparando-se para funcionar conforme o adensamento das moléculas astrais que os constituíam. A capacidade de levitar tornava-se paulatinamente mais difícil em contato com a atmosfera densa da região astral por onde passávamos. Tornava-me cada vez mais material, em resumo. Creio que o mesmo ocorria com os demais membros de nosso grupo. Para mim, tanto quanto para eles, o fenômeno se processava de maneira automática e, se eu percebia as mudanças, era somente em virtude da curiosidade sobre o assunto. Decidi concentrar-me naquelas alterações no comportamento do perispírito, durante o processo de descenso vibratório. Minha atenção estava toda voltada para essas mudanças internas e estruturais, quando fui chamado por meus companheiros. Anton chamou minha atenção para o que se passava no entorno do aeróbus, que se aproximava do local onde iniciaríamos nossa expedição. Parecia que o tempo se arrastava a passos lentos, enquanto alguns técnicos da equipe comandada por Jamar e Anton faziam pesquisas e coordenavam instrumentos de medição e gravação. O médium Raul aguçava as percepções, auxiliando-nos na localização exata das coordenadas que nos foram transmitidas por ordem direta do alto. A estrutura do hexágono constituído por laboratórios e bases dos cientistas a serviço dos magos negros fora examinada psiquicamente pelos especialistas. Diversos espíritos, incluindo os coordenadores de nossa incursão às regiões das trevas, participavam ativamente do serviço de reconhecimento, revistavam, examinavam e exploravam cada possibilidade antes de adentrarmos propriamente àquele território extrafísico. Detectou-se uma estranha radiação que emanava do local para onde íamos. Devido ao aumento dessa radiação mental e emocional, os dois resgatados pareciam mais agitados do que antes. Algo os incomodava intimamente. Inquietude e nervosismo era o primeiro estágio da influência que sentiam, mesmo de longe. Tínhamos segurança de que nenhum deles perderia a consciência e de que os espíritos da nossa equipe não corriam risco de perder o controle, devido à extensa preparação para a expedição nas sombras. Porém, nossa confiança não queria dizer que nos permitíssemos qualquer postura menos vigilante. Penetramos no setor do aeróbus onde estavam os dois seres liberados da influência direta dos magos. Era um lugar muito confortável. No entanto, parecia que os dois espíritos estavam na iminência de enlouquecer, como se um comando pós-hipnótico funcionasse, mesmo depois de tanto tempo. Os guardiões sob o comando de Anton agiam com extrema habilidade e com a rapidez que era de se esperar num caso desses. O guardião Watabe, um espírito de aspecto africano, estava sentado em silêncio, porém atento aos espíritos sob sua guarda. Observava com relativa curiosidade a reação dos dois seres que Anton lhe confiara. Psiquicamente conectado a Anton, o guardião parecia quase em transe. Watabe, você está se deixando influenciar pelos dois seres sob sua guarda? Parece-me que está nervoso, perguntou Anton ao sentinela que lhe era subordinado. Os outros guardiões estavam distribuídos dentro do aeróbus,
Mas naquele compartimento parecia haver mais guardiões do que em qualquer outro ponto do imenso comboio que nos transportava às regiões sombrias. Era ali, naquele espaço dimensional, que os dois espíritos passavam todo o seu tempo. Pediram para acompanhar nossa equipe e, ao mesmo tempo, para serem vigiados, em virtude da extrema sensibilidade que demonstravam em face das radiações estranhas. Os guardiões, por sua vez, passavam o tempo inteiro ali e, embora não se sentissem plenamente à vontade em circunstâncias como essas, dispunham de amplas condições de trabalho, além de valorizarem a oportunidade de participar de uma tarefa dessa natureza. Respondendo à pergunta de Anton, o Atabe pronunciou-se: influenciar? De forma alguma, senhor. Mas posso dizer que certa inquietação permeia as atividades dos guardiões. Não sei exatamente se há relação com os dois espíritos sob nossa custódia ou com o adensamento vibratório que enfrentamos ao operar numa dimensão inferior. De todo modo, creio que essa dupla despertou em mim sentimentos comuns apenas entre amigos. Na verdade, senhor, é uma mistura de situações que geram em nós esta sensação diferente, quem sabe até muito humana. Que bom que vocês permanecem humanos. Não queremos santos nesta excursão. Prefiro lidar com seres comuns a conviver com santarrões pretensiosos, que se imaginam superiores após a morte do corpo. Quando fiz a pergunta foi justamente para me certificar de que posso contar com gente normal, com sentimentos, como você e os demais guardiões. Ao menos, à primeira vista, os dois sujeitos sob a responsabilidade dos guardiões não apresentavam sinais de desequilíbrio mais profundo, embora a visível tensão de ambos. Após a intervenção dos especialistas sob o comando de Anton, os movimentos de ambos, ainda intensos e com certa dose de nervosismo, eram creditados ao seu estado psicológico. Diria que sua energia yang superava em muito o habitual. Em meio a tudo isso, as emanações de seu pensamento tornavam-se cada vez mais perceptíveis, com uma agitação crescente. Os guardiões portavam armas, naturalmente diferentes das armas desenhadas e desenvolvidas pelos humanos encarnados. Eram destinadas a concentrar energia elétrica e magnética e poderiam ser utilizadas, se necessário, para conter irrupções maiores de desequilíbrio. A função principal desses artefatos consiste em atingir os corpos perispirituais de determinadas entidades que vibram numa faixa de existência extrafísica inferior, causando uma sobrecarga de magnetismo nos centros de força do psicossoma. Sua ação reflete-se como uma paralisação temporária das atividades motoras inerentes ao corpo espiritual. Cada um dos guardiões sabia com clareza o que devia ser feito e como fazer caso a dupla, o antigo sombra e o cientista, viesse a constituir um perigo ou ameaçasse comprometer a missão. Encontram-se relativamente conscientes da própria situação e, ao mesmo tempo, conseguem certo domínio sobre si mesmos, afirmou Anton, referindo-se aos dois indivíduos. Assim que o chefe dos guardiões fez o comentário, os dois espíritos modificaram profundamente o comportamento. Talvez devido ao fato de que o aeróbus se aproximava da fonte daquelas radiações inovadoras, consideradas perigosas. A dupla de espíritos caminhava cada vez mais rápido, de um lado para outro, com movimentos aparentemente descontrolados, ainda que guardassem certa lucidez. Visivelmente incomodados com algo desconhecido, o nervosismo os conduziam a tal estado de excitação que os demais guardiões tiveram de entrar em ação sem delongas. O aeróbus aproximava-se vibratoriamente do ponto mais crítico do início de nossa jornada. A tensão, o nervosismo e a agitação dos dois espíritos que serviram os magos cresciam paulatinamente. Um dos dois, o cientista Elia, gritou a plena força para Anton: por favor, guardiões, nos paralisem imediatamente. Estamos prestes a sucumbir. Não demorem ou perderemos a razão. Tem certeza de que quer isso, Elia? Sabe que perderá a consciência temporariamente, não sabe? Perguntou Anton, o chefe dos guardiões. Quase sem aguentar, o antigo cientista parecia entrar na antecâmara do desequilíbrio. Não conseguia mais articular palavra,
pois consumia todas as reservas energéticas a fim de manter parco controle sobre si mesmo. Meneou com a cabeça quase que instintivamente. Ao que tudo indicava, ambos estavam na iminência de perder completamente o controle sobre as faculdades mentais. Enquanto isso, Anton e eu recebemos um alerta telepático de Raul, que ficara em outro compartimento do aeróbus. Atenção, Anton e Ângelo, o ponto crítico de nossa incursão às sombras está bem perto. Rapidamente o chefe da guarnição de guardiões deu a ordem e as armas de energia eletromagnética foram acionadas, atingindo simultaneamente a região correspondente ao plexo solar de ambos os espíritos sob custódia. Sem que lhes causasse maior desconforto ou qualquer sofrimento, o efeito foi sentido no ato, pois caíram ao chão do aeróbus, inconscientes. Imóveis, ambos permaneceram sob a tutela de Watab e seus pares. A situação era insólita para o guardião, que não se sentia nada bem com a situação em que se via mergulhado. Afinal, não era fácil tomar uma decisão como essa, que constrangia a liberdade e os movimentos de alguém com quem tinha bom relacionamento. A dupla de espíritos sob seus cuidados não mais constituía a horda de inimigos da humanidade, não estavam contra a política divina. Mas era impossível ignorar que viviam momentos de intensa crise. Os guardiões tiveram de agir de acordo com suas convicções e superar as emoções que ameaçavam eclodir e prejudicar suas atitudes naquele momento. A razão deveria superar os sentimentos. Ao disparar os paralisadores sobre os dois espíritos, os guardiões sabiam que não eram inimigos da causa, mas encontravam-se apenas indefesos diante de uma influência estranha, extrasensorial. Quando as irradiações das armas de pura energia atingiram os dois ao mesmo tempo, um acréscimo de magnetismo percorreu a estrutura de seus corpos espirituais, passando pelos centros de força e sendo distribuído pelos inúmeros filamentos, muito parecidos com a estrutura do sistema nervoso dos encarnados, porém localizados no corpo perispiritual. A descarga eletromagnética fez com que adormecessem, narcotizados pelo efeito de energia externa. Havia sentido tão somente um incômodo, comum ao entorpecimento que tomara conta de seus corpos espirituais e os fazia dormir. Os próprios espíritos, o antigo Sombra, Ornar, e Elia, o cientista, que permaneciam voluntariamente sob a vigilância atenta dos sentinelas, haviam pedido uma disciplina rigorosa em relação a si próprios, pois conheciam de perto, como nenhum de nós, o império dos magos e dos cientistas aos quais haviam servido. Sabiam que mais cedo ou mais tarde poderiam apresentar um comportamento que colocasse em risco a missão. Mesmo assim, queriam participar, para que, em determinadas circunstâncias, pudessem, quem sabe, colaborar com informações privilegiadas, de dentro. Após caírem em sono profundo, os guardiões aproximaram-se dos dois espíritos. Parecia que a onda de imbecilização e loucura por pouco não os atingira. O Watab observava atentamente cada detalhe, ao mesmo tempo que fazia um esforço tremendo para não chorar. Havia-se afeiçoado aos dois espíritos e não podia imaginar como ambos estavam ainda tão sensíveis a um suposto comando de radiação mental tão intenso e maligno. Entretanto, entendia que aquele episódio era a prova dos 9 para Ornar e Elia, que enfrentar de novo as vibrações do submundo astral era o suficiente para favorecer a eclosão de seus demônios interiores. No fundo, são corajosos por ter vindo, pensou. De repente, Anton chamou Saldanha. Ao ver os dois dormindo, Saldanha, que fora no passado exímio magnetizador a serviço das sombras, resolveu interceder. Somente paralisá-los não será suficiente. É preciso que nos unamos em torno deles e formemos um cinturão de proteção mental e magnética, além de uma superproteção com energias auridas do ectoplasma. Sem isso, acordarão mais tarde com significativos lapsos de memória e demorarão a recuperar as faculdades normais. Nesse momento, chamei Raul mentalmente para que se dispusesse a ceder ectoplasma pois, como encarnado, ainda que em desdobramento, poderia nos auxiliar doando-nos a cota de que necessitávamos. Quando Raul adentrou o recinto, estávamos todos reunidos em torno dos pupilos adormecidos de Anton,
preservados por efeito de intensa corrente magnética. Embora toda a boa vontade, como médium Raul captava as emanações mentais e emocionais dos dois seres e se sentia ligeiramente inquieto. Toquei-lhe a fronte lentamente, e ele recuperou de imediato a tranquilidade que a tarefa exigia. Os guardiões ofereceram-se também para a doação de energias, que formariam um campo de forças potente a envolver os dois espíritos sob a custódia de nosso amigo Anton. Após certo tempo de reflexão, disse-nos Saldanha, profundo conhecedor das artimanhas dos magos devido a seu passado entre eles. Ao atingirmos o local de maior concentração de energia mental de baixa frequência, os dois tutelados quase sucumbiram perante algo desconhecido, mas que, seguramente, guarda uma ligação estreita com o conteúdo dos corpos mentais de cada um. Os sintomas de desequilíbrio que observamos só vieram à tona devido a seu baixo grau de resistência psíquica. O jugo impiedoso dos senhores da escuridão é cheio de astúcia e não se instala repentinamente, sem o enfraquecimento da vontade. Habituadas ao poderio sinistro, as consciências que dele se afastam tornam-se impotentes ao se verem em situação diversa. Mesmo livres de sua ascendência direta, demoram a adquirir resistência própria para fazer oposição às lembranças e sugestões arquivadas numa camada mais profunda do organismo psíquico, tal qual o corpo mental. Uma vez que agiam predominantemente pelas emoções, próprias do corpo perispiritual, quando recorrem aos atributos do corpo mental não se acham aptas a agir baseadas neles, nem sequer começaram a trabalhar tais atributos. Por isso mesmo, uma radiação de natureza densa, que incida sobre uma faixa dimensional mais profunda, a fê tornar ele-a além do que era esperado. Após alguns minutos de concentração e devido à formação de um campo de força atingindo níveis superiores, a influência percebida antes parecia ceder aos poucos. Segundo revelou Saldanha, somente agora os dois espíritos se encontravam efetivamente protegidos das radiações misteriosas. Esse fato me levou a perguntar, por que não adotamos esse procedimento antes, esperando primeiro que a crise se instalasse para então tomar providências? Entenda, Ângelo, falou Saldanha, após trocar olhares significativos com Anton. Não poderíamos saber com antecipação qual seria a reação dos dois tutelados. Eles próprios ignoravam como se comportariam frente ao caudal de energias mentais irradiadas, que eventualmente poderiam captar, em virtude de um antigo processo de sintonia com a fonte das emanações. Eram essenciais o controle dos guardiões e a intensa observação, pois, como disse antes, a reação individual depende do grau de resistência mental de cada espírito, bem como da habilidade de utilizar os atributos dos corpos superiores. O episódio é, inclusive, um termômetro de sua recuperação, que demonstra a condição na qual se encontram. Calei-me diante de resposta de Saldanha, observando, com Raul, como a radiação de loucura e imbecilização estava diminuindo seu efeito sobre os dois protegidos. Apesar de tudo, o médium Raul novamente dava sinais de tensão. Quando notei isso, era o exato momento em que ele recebia uma espécie de advertência de seu mentor ou um comunicado proveniente de uma esfera superior. Este tipo de reação te é familiar. Em teu passado espiritual, já lidaste com situações como esta? Apressa-te em manter o equilíbrio mental e emocional antes que te indisponhas para o trabalho. Raul prontamente se recompôs. Lancei um olhar significativo para ele, porém não consegui esconder um sorriso meio irônico, que ele soube interpretar muito bem. Aos poucos os espíritos daquela expedição retomavam o humor habitual, afinal, éramos todos humanos, e não robôs. Gostávamos de sorrir, relembrar os casos estranhos ou pitorescos com os quais tínhamos contato, e havia uma expressão de carinho misturada à alegria contagiante, mesmo diante de tarefas aparentemente mais árduas. Muitos médiums pintam seus mentores com palavras empoladas, como se falassem sem se comunicar, com um vocabulário difícil de entender ou mesmo incompreensível, porque já ultrapassado. Apresentam-nos ranzinzas, mal-humorados, sisudos, como se houvesse uma proibição de ser descontraído e alegre.
Como espírito, no entanto, não me acanho de dizer que, na maior parte das vezes, tudo isso não passa do esforço de certos médiums para serem reconhecidos como sérios e dignos de crédito, eles e seus mentores. Infelizmente, o que conseguem é estampar a imagem de mau humor, emprestando à espiritualidade tons cinzentos que afugentam quem procura estar de bem com a vida. Somos ainda espíritos humanos e nos alegramos, nos divertimos e sorrimos, como qualquer ser encarnado. Apenas estamos em outra dimensão da vida, sem os corpos físicos, porém ainda humanos, graças a Deus. Algo se apresentava à nossa frente. Assemelhava-se a uma nuvem de poeira intensa, deixando revelar em seu interior contornos que lembravam uma edificação. Nos últimos minutos, o aeróbus tomara a rota do local identificado. Dirigíamos-nos diretamente ao lugar que se destacava em meio à poeira de matéria extrafísica, a estranha construção. Diante de nossos olhos emergia uma pontinha do iceberg que constituía o misterioso hexágono de forças dos cientistas desencarnados. Certa perturbação energética podia ser percebida ao nos aproximarmos do local, naquela dimensão quase material. Todavia, quando o aeróbus aumentou levemente a velocidade, pareceu romper a barreira invisível, naturalmente apenas energética, e os efeitos magnéticos logo ficaram para trás. A chamada zona ecológica, ou seja, aquela onde havia condições viáveis de existência extrafísica, estava no entorno. Outras paragens do mundo invisível eram tão desoladamente enfeixadas numa energia densa ou em desequilíbrio que, mesmo para os habitantes de tais esferas, afigurava-se remota condição de construir bases nesses lugares. Os corpos espirituais estariam à mercê de intenso magnetismo, natural desses sítios. Finalmente, a perturbação vibracional cedia, logo após o aeróbus estacionar em determinado platô. Não vamos incorrer em nenhum risco para a expedição, disse Anton aos membros da equipe. Este parece ser o lugar onde teremos contato com alguns daqueles que detêm o poder nestas regiões. Saldanha, expressando seu ponto de vista e o de Raul, logo se pronunciou pelo pensamento, que atingiu a todos. Anton e Jamar, afirmou de modo enfático, um tanto apressado. Caso pretendam fazer algo nestes sítios e realizar observações, sugiro que levem a mim e ao companheiro Raul, neste primeiro momento da expedição. Já atuei junto às falanges que agem sob o signo do mal, e Raul, antes de reencarnar, esmerou-se em aprender bastante a respeito da geografia astral e dos métodos de trabalho das sombras. Acredito que nossos conhecimentos lhes poderão ser úteis. Jamar sorriu para Anton, expressando sua ironia particular, e retrucou: vamos penetrar a zona mais densa e realizar uma investida. Sem problemas, Saldanha, não os trouxemos conosco para ficar de braços cruzados ou meditando. Que venham imediatamente. Ângelo também nos acompanhará, pois já está familiarizado com os tipos espirituais habitantes de regiões assim. Jamar deu sinal a um dos guardiões, transmitindo-lhe uma tarefa bem definida. Este retrucou: evidentemente, Jamar, estaremos atentos à reação dos dois tutelados, que ainda se encontram desacordados. Talvez não demorem a retomar a consciência e, assim que isso ocorrer, comunico pessoalmente a você. Ótimo. O aeróbus ficará aqui. Não se esqueçam dos procedimentos de segurança em torno do veículo. Sabemos que as entidades das trevas desejam a todo custo tomar um exemplar do aeróbus para estudá-lo e replicá-lo. Vocês sabem o que fazer nesse caso. Também nós estaremos atentos, pois temos certeza de que os antigos magos negros que descendem dos Atlantes e Lemurianos não se descuidam em matéria de segurança de seu patrimônio. Levando em conta que nossos mapas das instalações dos cientistas são muito antigos, como as próprias estações onde trabalham, não é possível prever quão bem ou mal tais instalações estão funcionando. Sinceramente, não queremos arriscar a expedição sem necessidade, nem mesmo a segurança do médium Raul, que nos acompanha de bom grado. Estejam atentos e tomem todas as precauções éticas cabíveis para a segurança de todos. A equipe saiu do aeróbus após fazermos uma prece em conjunto e, cada um à sua maneira,
fortalecendo a conexão com a fonte superior de nossas atividades. Estávamos entregues a nossos próprios recursos, uma vez que a maioria dos guardiões ficara no ambiente do aeróbus, aguardando futuras instruções. Havia aparente calma entre os membros da equipe. Digo aparente porque todos sabiam da responsabilidade e, ao mesmo tempo, do perigo que constituía uma investida desta proporção nas bases dos representantes das sombras. É certo que a chamada irradiação de imbecilização e loucura deixara de agir sobre os dois resgatados, que permaneceram no aeróbus, sob a tutela dos guardiões. Contudo, a situação era similar à de uma patrulha bem no meio do deserto ou de um pequeno contingente encravado em território inimigo. Contávamos com o apoio do alto, mas nenhum de nós deixara de ser humano pelo simples fato de estar desencarnado. Experiência semelhante fora vivida por nós em outra ocasião, sob a batuta de Pai João de Aruanda, conforme está descrito no primeiro volume desta trilogia, intitulado Legião. Agora, a coisa era outra, embora os motivos fossem de igual matiz. Tinha outra origem o desconforto que dominava parte da equipe. Não sei se desconforto é o melhor termo, porque era algo quase palpável. Dependeríamos, no fim das contas, de uma atitude mental decidida e da capacidade de reação diante daquilo que veríamos pela frente. Raul parecia sob pressão, aventurando-se em regiões sombrias nada tangíveis, nem ao menos cogitadas por simples mortais encarnados. Era um dos membros de nossa equipe, mas, ainda assim, exalava preocupação, pois não sabia ao certo quais seriam as próprias reações diante dos eventos que estava prestes a presenciar. Um pensamento de nossos instrutores numa dimensão superior atingiu como um raio a mente de Raul, alertando e esclarecendo-o. O médium tinha conhecimento de que sempre estaria envolvido em situações como a que vivenciávamos. O que a maioria dos médiums almeja é entrar em contato com as dimensões superiores ou o chamado céu. Raul, ao contrário, parecia estar fadado a se envolver com o trabalho nas regiões mais densas. Pelos vistos, sua participação nos planos sublimes era completamente dispensável naquele momento. Não obstante, considerava a situação bastante excitante, de tal maneira que se acostumara conosco e fazia de tudo para ser eleito à tarefa. Não havia retorno agora. Recebêramos uma incumbência de mais alto e não poderíamos recuar. Aliás, tal pensamento não passava pela cabeça de nenhum de nós. Quem sabe encontraremos o rastro dos cientistas nestas regiões. Não acredito que esses elementos criminosos sejam encontrados assim, tão facilmente, resmungou Raul, rabugento. Quem sabe? Deixou escapar Jamar, embora totalmente concentrado no que viria a seguir. Raul usava um traje que lhe fora dado pelos guardiões e que, até certo ponto, o preservaria, conferindo alguma proteção contra emanações magnéticas daninhas. Mas a peça carecia de estilo e design, para dizer pouco. Era cômico olhar para ele, esforçava-me para conter um sorriso de deboche. Raul olhava vez ou outra para mim, como que desconfiado. Espero que não esteja pensando nada esquisito a meu respeito. Que é isso, Raul? Respondi num ar de sofrida seriedade. Estamos todos nesta tarefa, e não há lugar para esse tipo de coisa. Ah! Como eu desejaria estar em seu lugar. Raul parou, olhou-me atentamente, mas não resistiu às gargalhadas de Jamar e às minhas, que se seguiram logo após. Ele entrou no clima de descontração e ficou mais acessível. Reconhecia que estava realmente horrível naquele traje dos guardiões. O atabe parecia ter sido talhado exatamente para aquele trabalho dos especialistas da noite. Apresentava características essenciais para compor uma expedição a certos lugares exóticos ou perigosos do abismo. Alto, esguio, deslizava furtivamente entre os fluidos mais densos, como se fora um habitante da própria escuridão, tamanha familiaridade com aquela paisagem. Quando sorria, o que fazia facilmente com certa regularidade, mesmo perante situações constrangedoras, demonstrava seu bom humor, que ajudava muito na manutenção de um estado superior de ânimo entre seus pares.
Aqueles que compunham a equipe de Jamar e Anton eram especialistas na técnica sideral. Foram admitidos como parte da equipe somente após atravessarem longa preparação, que consistia em cursos e estudos realizados com afinco, bem como na prática, durante mais de 10 anos, como trainees em tarefas de alto risco e significativa importância. Jamar não permitia, de maneira alguma, que espíritos menos experientes fizessem parte de sua guarnição. O Wahtab era um dos colaboradores mais astutos e tarimbados. Durante toda a expedição era consultado com frequência acerca de situações singulares observadas ao longo do percurso, inclusive a respeito do lugar onde se presumia estar ancorado uma base das sombras. O que você acha daquele lugar, Wahtab? Olhando para onde Jamar apontava, uma planície cheia de matéria densa e moléculas quase imateriais, que a tornavam pouco convidativa, o guardião avaliou bem antes de opinar. Parecia que uma eternidade transcorrera até que, lentamente, Wahtab respondeu, numa reação tipicamente sua, por enquanto não tenho nenhuma ideia, Jamar. Prefiro observar melhor e colher mais informações. Era do tipo de espírito que sentia graves impedimentos em emitir sua opinião, bem como em se comunicar pelo uso da palavra. Diria até que era o mais humano dentre todos nós, especialmente ao considerar suas emoções, pois estava fortemente impregnado das características de sua última experiência física. Era calmo demais, uma lesma, diria meu amigo Raul, e normalmente não se precipitava com conclusões ou comentários desnecessários. Entretanto, para a surpresa geral, quando resolvia ou conseguia falar, gostava de ser detalhista e de modo bastante inteligente demonstrava o quanto era observador e perspicaz. As poucas opiniões que emitia eram muito abrangentes. Mas parecia irritar outros guardiões com tantos detalhes, beirando o perfeccionismo. Diante do primeiro objetivo de nossa expedição, ele tinha muitas ideias, porém ainda estávamos no início das atividades, por isso mesmo, todos deparávamos com um problema, dispunhamos de poucos elementos para estabelecer as devidas conexões e deduções. O mapeamento da região era deficitário e antiquado. Sendo assim, o Wahtab preferiu calar-se ante a insistência do chefe dos especialistas da noite. Esta é uma região muito densa, magneticamente complexa e aparentemente perigosa. Seguramente, oculta muitos perigos para pessoas despreparadas para lidar com a geografia astral, declarou Jamar. Possuíamos grande volume de dados referentes àquela área do plano inferior, que nos foram entregues pelo Comando Supremo dos Guardiões. Apesar disso, desde o primeiro momento ficou claro que a distância entre as informações que possuíamos e a realidade mais palpável era considerável. As coisas não vão ser muito fáceis, como disse o nosso amigo Raul, aventurei-me a dizer. Nada é fácil num estado em que enfrentamos uma guerra espiritual, falou Anton, esboçando um sorriso tranquilizador para nós. Os encarnados muitas vezes se distraem das questões espirituais mais graves. Inclusive aqueles que dizem possuir conhecimento mais detalhado sobre a vida oculta precisam deixar de brincar de espiritismo ou de espiritualidade com a máxima urgência. Estamos em meio a uma batalha espiritual de grandes proporções e graves consequências. A situação requer inadiável definição de valores. Pronunciando essas palavras, Anton dava mostras da relevância da tarefa sob sua coordenação. Aquela região do astral era constituída de uma espécie de fuligem ou matéria extrafísica densa, embora não estivesse concentrada de forma tão espessa como nas regiões abaixo da crosta. A associação de formas mentais transtornadas tanto de encarnados quanto de desencarnados fazia com que os elementos dispersos na atmosfera astral gerassem núcleos ou remoinhos, que rodopiavam por todo lado. Visualmente, o local por onde passávamos parecia imerso numa nuvem de gases densos ou na fuligem poluente de alguma chaminé das fábricas terrenas mais arcaicas. O ar era pesado, difícil de respirar. No entanto, apesar da densidade molecular das partículas dispersas na atmosfera, havia algo que parecia reluzir ao longe, irradiando uma tonalidade alaranjada.
Rajadas de vento não muito forte irrompiam vez ou outra, mas apenas conferiam ao lugar aspecto ainda mais desolado. Víamos vultos se esforçando por vencer a resistência da matéria astral, procurando se dirigir ao ponto de origem da estranha luz. Jamar foi quem primeiro falou. Esta parte do terreno já foi catalogada pelos comandos de guardiões quando de incursões às regiões sombrias do astral. O mais sensato, portanto, é começar por aqui nosso trabalho. É verdade.